agora desembarca onde amanhã a bola vai rolar. O Allianz Parque está recebendo já as nossas equipes. O Nicolete está lá, acompanhado do Mário Marra, para a gente falar deste jogão de bola. Confronto brasileiro na Libertadores ganha peso, é 4, não é nem 2, Nicolete, que eu vou falar um negócio para você. Esse jogo aí é vantagem do Palmeiras, mais de 33 mil ingressos vendidos. O que mais vocês têm para contar para a gente direto deste tapete? Oi, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros, fãs de esportes, ao lado aqui do Mário Marra. Fazer um tintim aqui. Que hoje teve um café da manhã com o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho. E com outro presidente também. Com outro presidente também, esteve lá, né? Esteve na concentração do Atlético, sentiu um pouquinho desse clima e ele vai passar para a gente o que ele sentiu. Por quê? Palmeiras vem com a vantagem, pode empatar que avança às quartas de final, vem com o time completo. O Abel Ferreira poupou os principais jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, escalando apenas 2 titulares, o Everton e o Gustavo Gomes. O Palmeiras tem um retrospecto porque nos últimos 9 jogos não perdeu para o Atlético, com 7 empates e 2 vitórias. Só perdeu uma vez aqui para o Atlético, jogando no Allianz Parque em 2016, e tem a tradição, porque desde 1961, quando abriu vantagem no primeiro jogo, só perdeu uma vez, em 2019, quando o adversário era o Grêmio, bateu o Palmeiras no Pacaembu, o técnico era o Felipão. Mas do outro lado tem o Galo, que é o time que tenta aí surpreender, está mordido com o Palmeiras, porque foi eliminado 2 anos consecutivos jogando contra o mesmo adversário, e tenta aí surpreender. E tem também Luiz Felipe Scolari, um técnico tinhoso, que conhece a Libertadores, foi campeão com o Palmeiras, conhece o Palmeiras, eliminou o Palmeiras no ano passado na semifinal. São muitos componentes, Marra. E você lá na concentração do Galo, o que você sentiu do ambiente, do astral, depois da vitória contra o São Paulo, para chegar e decidir aqui no Allianz Parque, tentar surpreender? É isso, Vinícius. Dani, prazer estar com você sempre, Fábio, Zinho, Mauro, com Fã de Esportes. Existe um clima diferente, porque o Atlético venceu fora de casa. E aí dá um alívio, sabe? Aquela coisa de lutar e não vencer, e passar perto de uma vitória, mas uma sequência muito grande sem vencer. Venceu fora de casa contra um time que disputa a mesma competição, o Campeonato Brasileiro na mesma faixa da tabela de classificação, e dá um alívio, confiança para o jogo de amanhã. Mas é claro, como a Dani disse, Vinícius, outra história? É aqui, ó. É no tapete, é aqui atrás, é no tapete que as coisas se dão. O Atlético sabe que o Palmeiras é favorito. E até num bate-papo daqueles lá, uma pergunta para alguém da comissão, tudo, né, e da direção do Atlético, difícil amanhã, né? E aí a pessoa falou assim, mas é para eles também. E acho que esse é o cenário. Uma coisa que tem por trás de tudo isso, Dani, 9 de agosto. Pensa bem, para o Palmeiras a diferença para buscar o Botafogo é de 13 pontos. O Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Para o Atlético a diferença é de 20 pontos para buscar o Botafogo. E também não está na Copa do Brasil. 9 de agosto é o último dia para tentar alguma coisa para um dos dois. Um continua, o outro já vai ter que pensar em lutar muito por Libertadores. Por isso que aumenta esse clima de decisão. 9 de agosto é muito cedo para acabar o ano. Cedo. Vamos dar uma olhadinha nas duas prováveis equipes, Marra. Palmeiras, com o time que jogou contra o Atlético no primeiro jogo. O técnico Abel Ferreira usou essa formação, uma curiosidade, 3 vezes esse ano. Contra o Corinthians, Barcelona de Guayaquil e esse jogo contra o Atlético. 100% de aproveitamento, 3 vitórias. Então o provável Palmeiras com o Everton no gol. Na lateral direita o Mike, que ganha a posição ali na direita. Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez. O meio campo com o Zé Rafael, Gabriel Menino e lá na frente o Rafael Veiga, um pouquinho mais à frente na armação. E os 3 atacantes com o Arthur, o Rony e a volta do Dudu, que ficou fora de 3 jogos, jogou contra o Atlético, mas também não enfrentou o Fluminense. Dá uma olhada agora no provável time do Atlético. Não tem o Zaratio, se machucou no primeiro jogo, está fora. E em relação ao time que disputou o último jogo do Campeonato Brasileiro, a volta do goleiro do Everson, que estava suspenso. Então, Everson no gol, Saravia na lateral direita, o Gemerson e o Igor Rabelo e o Guilherme Arana na lateral esquerda. O meio campo com Batalha, Otávio e aí no lugar do Zaratio, Johan ou Igor Gomes, Pavon, Hulk e o Paulinho. Quem tem poder de decisão nas duas equipes, Mar? O Palmeiras é coletivo, né? E vários jogadores podem decidir. No Atlético é claro que a visão maior fica em cima do Hulk. E era uma dupla de ataque, agora não é mais uma dupla de ataque, né?
Mas o Pavon tem jogado bem, né? Então o Palmeiras é a coletividade. Você quer escolher um só? Eu vou no Veiga. E no Atlético, escolher um só não dá para outro, né? Quem decide é o Hulk. O Veiga que jogou muito solto na última partida lá no Mineirão, com a mudança, o Dudu fechando um pouquinho mais para o meio, e aí deu apoio para o Veiga jogar mais à frente e encostar nos atacantes. Então é isso, Dani. Todos os componentes aí, Palmeiras tentando confirmar essa vaga pelo 6º ano consecutivo, chegar às quartas de final, e o Atlético tentando surpreender com Luiz Felipe Scolari. Quem será que leva? Essa aí é a pergunta que eu vou deixar só para amanhã. Não complica não, que já tem muito placar para passar por aqui hoje. Um beijo para vocês, meus amigos. Boa sequência de trabalho, que eu sei que vocês voltam ainda. Coloca meu tetra aqui no telão, por favor, que eu quero jogar essa bola lá no Zinho já. Pelo seguinte, Zinho, parece coisa pouca, mas não é, né? O Palmeiras descansou vários jogadores no final de semana contra o Fluminense, não foi o jogo? Sim. Foi. Contra o Fluminense. O Galo conseguiu uma vitória também importante no sentido de ganhar confiança, tira um peso, eu imagino, para o jogador entrar em campo para uma decisão do tamanho dessa, assim. É óbvio que a gente não pode desprezar casa, a gente não pode desprezar a torcida, a gente não pode desprezar a vantagem. Qual é a chance do Atlético? Ela existe pelo talento que tem no grupo, no elenco. Eu sempre disse que o Atlético, em boa fase, né, o Atlético com uma atmosfera boa, tem elenco para brigar pelo título. Até no início da Libertadores, principalmente, né, que o Atlético vem das fases eliminatórias, com o Cudê conseguindo classificar, foi para a fase de grupo, onde tinha o Atlético Paranaense, o Libertad, um grupo difícil. Porque assim, a saída do Cudê, a chegada do Filipão, as coisas não se encaixaram, o Atlético muito tempo sem vitória, sem encontrar, não é nenhum estilo de jogo, porque os jogadores são esses que estão jogando sempre. Tem uma contusão aqui, sai uma ali, mas o modelo de jogo é esse, né? A linha de 4, 2 volantes, um que sai um pouquinho mais, agora está até jogando mais o Batalha e o Otávio, né? O Batalha sai um pouquinho mais. O Atlético não tem, para esse jogo, um jogador que o Palmeiras tem e que está jogando bem novamente, é o Veiga. Porque o modelo de jogo é parecido. Se você olhar para o trio ofensivo do Atlético, o Pavon, o Paulinho e o Hulk, aí você vai olhar Arthur, Rony e Dudu. A linha defensiva, 4 na linha defensiva, o Saraiva de um lado, o Arana do outro, é o Mike, é o Piquerez, os 2 zagueiros, os 2 volantes. Aí você vai discutir quem está em melhor fase, quem não está em melhor fase, mas meio parecido. Mas aquele cara centralizado que pensa o jogo, que é o camisa 10, que chega nos atacantes, o Atlético não tem para esse jogo. O Zarate está machucado, o Igor Gomes vem entrando, vem saindo, entra e sai. É a coisa do Johan, que voltou a jogar agora contra o São Paulo. Eu acho que é um ponto de desequilíbrio. O Veiga bem. E aí jogar em casa com a sua torcida e ainda tem a vantagem, o Palmeiras para mim é favorito. Por isso que eu fui até por outro caminho, assim, pra gente olhar as chances do Atlético, né? Porque eu imagino que vocês vão concordar com essa máxima do Zinho por todos os fatores, né? Pela vantagem, por estar em casa, por tudo isso. Agora, eu acho que tem um outro fator ainda, né? O Palmeiras ainda tem um entrosamento que esse Galo pode ser que ganhe a partir de agora com o Filipão, mas está atrás. Não, sim. E fazer o resultado fora de casa, quando não fez em casa, é sempre já um problema também, um pouco psicológico, né? O Atlético já passou por isso. É muito difícil o Atlético perder em casa um mata-mata. No primeiro jogo aconteceram só 3 vezes e dessas 3 ele só conseguiu mudar o placar e já faz tempo. O retrospecto que o Furacão tem, o Galo não tem, né? Não tem. Ele conseguiu contra o Fortaleza, ele perdeu 2-0 em casa e foi buscar um 3-1 lá. Mas não conseguiu isso contra o Botafogo, enfim, não conseguiu contra um terceiro time. Não é fácil. Primeiro não é fácil perder em casa, mas quando perde, para ir buscar. Mas cada situação, cada história é diferente, de época. Estou falando de jogo de 2006, 2000, não sei quanto. Para agora, eu concordo plenamente com o Marra, até porque estivemos juntos lá, deu para perceber que o ambiente é outro, né? Depois da vitória contra o São Paulo, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho também não só com o presidente, mas com o Guilherme Arana, que é jogador, que representa ali o grupo. E é isso aí. Vai ter dificuldade, o Barra falou, comentaram isso. Se tiver uma boa noite, o Arana pode ser um trunfo, né? Pode ser um trunfo e tal. E ele, por sinal, acho que vai completar, acabou de completar, acho que 150 jogos, né? Bastante tempo. Nem lembrar que ele está há tanto tempo lá e ainda ficou parado, né? Perdeu a Copa do Mundo, mas já são 3 anos de Atlético.
Mas o que falaram lá hoje, esse negócio assim, mas para o Palmeiras também é complicado, foi mais ou menos que a gente colocou a Sonora ontem do Felipão. Eu também vou arrumar problemas. Eu sei que eu vou ter problemas, mas eu também vou causar algum problema pro Atlético. E acho que vai sim. Acho que vai pro Atlético, desculpa, pro Palmeiras. Agora, eu tô com o Zinho aí, é uma parcela de favoritismo pro Palmeiras, mas eu não colocaria todas as minhas fichas, não daria um all-in assim, não. Favoritismo? Depois que mudou o ambiente no Atlético, depois dessa vitória agora, tirou esse peso dessa série, aí eu vou até diminuir, viu? Eu vou diminuir, eu vou dar 55-45, não vou dar nada de 70-30, não. Eu quero ver o capitão... O problema é que o empate também, né? O empate classifica. Eu acho que é um 70-30 aí. Para classificar ou para ganhar o jogo? Para classificar o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa, tem a vantagem, time entrosado, Veiga em boa fase. Pode ser que o Galo passe, claro que pode ser, né, capitão? Mas olhando assim, antes da bola rolar, eu coloco um 70-30. 65-35. 65, dividi certo? Dividi. 65-35, para não dizer que exagerei. Não, tô só confirmando aqui, que o negócio de conta, vocês sabem que é complicado, né? Fala aí, capitão, me ajuda aí. Dani, eu acho assim, eu acho que eu não vou falar o favoritismo completo é do Palmeiras, mas o momento eu acho que sim. Mesmo com a vitória do Atlético contra o São Paulo. Porque a vitória também, ela condicionou muito por um gol aos 3 minutos, né? Um gol de falta do Hulk. Aí a gente já, né? As movimentações mudaram um pouco, né? Enfim, com relação ao Atlético e São Paulo também. Mas assim, a gente pode ver nas escalações grandes jogadores, isso os dois times têm, né? Então você olha para Palmeiras e para Atlético Mineiro, você vê grandes jogadores, caras com poder de decisão, né? Como você falou do Arana, do Hulk, Paulinho, Pavon do lado do Atlético, do Palmeiras, a gente nem precisa falar quem são os caras que decidem. Então, assim, 2 treinadores muito competentes, né? O Abel na questão coletiva, motivacional, o Filipão com toda a experiência que tem, mas eu acho que o momento é do Palmeiras, assim. Ainda mais na questão coletiva. Então, a gente vê jogos do Atlético, né? Ainda mais nessa sequência que o Atlético passou sem vitórias, é um time que em muitos momentos se desequilibra, fica muito espaçado, as linhas ficam muito longe, e o Palmeiras a gente não vê muito isso, né? Principalmente quando tem o seu time titular em campo. Então, assim, tem o fator coletivo, né? Tem o poder decisivo de alguns jogadores também, aí isso o Atlético até equipara um pouquinho mais, mas tem o fator casa, né? O gramado, enfim, o ambiente de arquibancada, o Palmeiras já carrega uma vantagem. Então, assim, é um grande jogo, acho que vai mexer com todos que gostam de futebol, né? Todo mundo vai parar para assistir essa partida, mas eu coloco um pouquinho mais, assim, essa vantagem do Palmeiras, eu coloco ela um pouquinho maior, pelo momento do Palmeiras, por jogar em casa e por carregar também já uma vantagem trazida do Mineirão. Mas mais do que eu? Mais de 65? Eu acho que eu vou ficar isso para 70-30, assim. Eu acho que o Palmeiras em casa é muito forte e o Atlético venceu o São Paulo. Isso trouxe confiança, mas não é o melhor momento do Atlético imaginando bater o Palmeiras dentro da sua casa. Tudo pode acontecer no futebol, mas eu acho que o Palmeiras é favorito para esse confronto. Ginho, seu percentual aí para a gente fazer o intervalo e voltar falando de Internacional e River Plate, Tetra. Competição diferente, né, Dani? Assim, o Atlético foi enfrentar um São Paulo pelo Brasileiro para não perder, né? Foi um modelo mais reativo. Exatamente. E fez o gol no início e continua se defendendo muito bem para explorar contra-ataque com o Paulinho, principalmente. Agora o Atlético está em desvantagem e não vai poder ficar lá atrás esperando para sair em contra-ataque. Vai ter que propor o jogo. Então, por isso, estou fazendo essa análise das duas competições para dizer que eu dou um percentual maior, 80-20 para o Palmeiras. É um favoritismo, para mim é bem favorito. Agora, por isso que eu estou dando 20 para o Atlético. O Atlético tem chance de classificar também. É o Atlético, de jogadores importantíssimos, de jogadores que merecem todos os cuidados e respeito, porque é um baita de um time. Mas ganhou uma moral por ter ganho. Não, moral não, alivia o ambiente, né? Ganha um jogo depois de tanto tempo. Mas é uma competição totalmente diferente da outra. Claro. Não é, o mesmo jogo que ele jogou contra o São Paulo não é o que ele tem que fazer contra o Palmeiras para classificar. Se ele for com o mesmo modelo atrás, fica difícil. Né? Então, assim, o Abel é malandro, é esperto. Bom,
eu dou essa porcentagem para o Palmeiras. O jogo vai empatar Perfeito. de novo, né, Dani? Não vem com essa. Dani, Um dia antes. é a terceira vez que eles estão decidindo uma vaga na Libertadores. Nas Sempre duas foi no anteriores tivemos empate, Não, quer dizer, empate. Acho que a Tinha vitória, fora de Mauro, acho que a casa. vitória do Tinha Atlético fora contra o de São casa. Paulo foi importante. A gente já falou muito os motivos, né? De confiança, enfim. Mas que o torcedor do Atlético gostaria que esse gol aí aos 3 minutos, um chute da intermediária, acontecesse Com toda amanhã, né? Se o É isso. Pascoalzinho tivesse aqui, ele vai comentar o jogo contra o do News Old Boys com o Corinthians, por isso que ele não tá. Ele diria, quarta-feira, mas é terça-feira também. Me dá a imagem do Beira-Rio aí, que hoje a decisão é lá. Tem Nossa, lá. Internacional e River Plate.